Atualmente, as relações de trabalho e produção passam por grandes mudanças. Essas transformações estão ligadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a informática, a robótica e o uso combinado do computador com outros meios de comunicação. Até quem diga que estamos em plena terceira revolução industrial. Então, quais foram as duas revoluções anteriores? Que transformações provocaram? Quais as suas consequências? Fica comigo que eu já te conto e aproveita a vinheta para dar aquele like para fortalecer o canal. Já volto! Entendemos Revolução Industrial como conjunto de transformações ocorridas na Europa Ocidental entre os séculos XVIII e XIX, o qual está diretamente relacionado à substituição do trabalho artesanal, que utilizava ferramentas, pelo trabalho assalariado, em que predominava o uso das máquinas. Tenta imaginar como seria a vida cotidiana hoje sem automóveis, eletrodomésticos, telefones, etc. Difícil, né? Porém, esse mundo de máquinas e tecnologia, tal como conhecemos, começou a tomar forma com a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra em meados do século XVIII e estendeu-se para outros países a partir do século XIX. Antes desse período, a maioria das pessoas vivia no campo ou em vilarejos, trabalhavam em pequenos grupos e produziam em pequena escala aquilo que precisavam, como alimentos, roupas, objetos. É bem verdade que já existiam cidades grandes, porém eram cidades comerciais e principalmente cidades capitais, que nada mais eram do que centros de poder político dos reinos. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo. Ali produziam alimento para seu sustento e organizavam grande parte da vida social em função das atividades agrícolas e pastoris. A atividade de transformação de matérias-primas era feita de modo artesanal e o produtor, que vamos chamar de artesão, controlava as diversas fases da produção. Para entender o trabalho artesanal e seu processo, preste atenção nesse texto descrito pelo economista escocês Adam Smith. Um artesão que fizesse alfinetes precisaria conhecer e executar as diversas tarefas desta atividade: endireitar um arame, cortá-lo, afiar uma ponta, colocar a cabeça na outra extremidade e dar o polimento final. Além de dominar todo o processo produtivo, o artesão também era o dono das matérias-primas e dos instrumentos de produção, a oficina e as ferramentas. Apesar da forma artesanal caseira ser a mais comum, em alguns países, como a Inglaterra e França, a produção também era organizada em manufaturas, que eram grandes oficinas onde vários artesãos executavam tarefas manuais usando ferramentas sob o controle do dono da manufatura. Nas manufaturas foi implantado um processo de divisão do trabalho, que deu origem às linhas de produção e montagem, onde cada trabalhador cumpria uma tarefa específica. Lembram do exemplo da produção artesanal dos alfinetes dado por Adam Smith? Agora vejam a diferença que é quando falamos de processo fabril, onde um puxava o arame, outro o endireitava, um terceiro o cortava, um quarto afiava uma extremidade, um quinto esmerilhava a outra ponta com a colocação da cabeça, um sexto colocava a cabeça e um sétimo dava o polimento final. Com isso, aumentava-se a velocidade de fabricação, pois o trabalhador passava o dia todo fazendo a mesma tarefa e tornava-se cada vez mais ágil. O estágio da produção mecanizada nas fábricas, o que chamamos de maquinofatura, foi atingido quando os avanços técnicos, aliados ao aperfeiçoamento dos métodos produtivos, propiciaram a criação das máquinas industriais. Cabe lembrar que todo esse processo de mecanização da produção, conhecido como Revolução Industrial, teve início na Inglaterra, que também produziu Iron Maiden, Rolling Stones e principalmente Beatles,
que cá pra nós aqui, né, gente, é bem melhor sentir o pulsar, a batida do rock and roll do que o barulho das máquinas industriais e sua fumaça que polui o ar e seus detritos que contaminam os rios. Mas o fato da Revolução Industrial ter iniciado na Inglaterra não foi um mero acaso. Ao longo da Idade Moderna, a burguesia inglesa acumulou capitais por meio da concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e da expansão do comércio, o que favoreceu e impulsionou o processo de produção industrial. Alguns fatores contribuíram para que a burguesia expandisse o comércio marítimo e acumulasse capitais. Entre esses fatores, podemos destacar que a Inglaterra tinha a mais importante zona de livre comércio da Europa, a qual se expandiu ainda mais depois da Revolução Gloriosa, quando foram abolidos os antigos direitos feudais e um sistema de créditos financeiros bem desenvolvido, desde a fundação do Banco da Inglaterra em 1694. Os donos de capitais investiram nas fábricas, que por enquanto ainda vamos chamar de manufaturas, e adquiriram propriedades rurais, modernizando métodos de produção que incluíram, entre outras melhorias, a introdução de máquinas agrícolas. Esse processo levou a um aumento da produtividade e reduziu o número de trabalhadores rurais, que foram substituídos pelas máquinas. As grandes levas de camponeses que perderam suas antigas funções foram obrigadas a migrar para as cidades, o que provocou um êxodo rural significativo, onde a massa de trabalhadores desprovidos de emprego, ou seja, desempregados, se engajaram no trabalho nas indústrias que iam surgindo. O investimento no campo gerou uma produção maior de alimentos. Ao mesmo tempo, a medicina, que se desenvolveu com o racionalismo iluminista, não lembra do iluminismo? Assiste a minha videoaula, tá bem bacana. Bom, voltando ao racionalismo iluminista, ele serviu para combater algumas epidemias, porque impulsionou a medicina e a ciência. Então esses fatores acarretaram um aumento da população, o que, associado ao êxodo rural, levou à ampliação da oferta de mão de obra nas cidades. Gente, era muito triste, gente. Eram massas de trabalhadores que só tinham como meio de sobrevivência o trabalho na indústria, em troca de um salário miserável. Que, aliás, vamos combinar, né, gente? Falando em salário miserável, o tempinho aquele e o tempinho hoje, né? Os nossos salários estão uma merreca, vamos combinar, né? Sumiu! Então, gente, em relação aos salários miseráveis, eu poderia lembrar a frase do rei Salomão dita há mais de 3.000 anos. Sobre salário. Não há nada de novo sob o sol. Principalmente quando falamos de Brasil, que cada vez se tira mais e mais direitos de seus trabalhadores, beneficiando sempre aqueles que têm muito dinheiro. A fome de muitos não pode ser a riqueza de poucos, né, gente? Mas enfim, vamos voltar à Inglaterra do século XVIII, senão eu vou chorar, gente. É de chorar. Além desses fatores, algumas condições naturais favoreceram o pioneirismo industrial inglês. O fato da Inglaterra ser uma ilha situada à margem da Europa Ocidental facilitou o acesso ao comércio marítimo e a exploração dos grandes mercados ultramarinos. E as jazidas de carvão, abundantes em seu subsolo, supriram de energia as indústrias. A faca e o queijo na mão, né? Com a Revolução Gloriosa, ocorrida no século XVII, a burguesia inglesa tornou-se politicamente mais poderosa. E agora, né, com a sua participação nas instituições que governavam o país, também colaborou substancialmente para que favorecesse o pioneirismo inglês na industrialização. Vamos falar um pouco das mudanças na produção e no trabalho. Com a Revolução Industrial Inglesa, as máquinas substituíram várias ferramentas e eliminaram algumas funções antes exercidas pelos operários. As relações de trabalho também se modificaram na Inglaterra.
Milhares de camponeses mudaram-se para as cidades em busca de emprego nas fábricas, onde não eram proprietários de nenhum instrumento de produção, nem das instalações, nem do dinheiro do investimento, nem das máquinas, nem da matéria-prima. O trabalhador era dono apenas da sua força de trabalho, que ele vendia em condições desfavoráveis em troca de salário. Desenvolveu-se então uma oposição social. De um lado, os empresários industriais, donos dos meios de produção, ou seja, das fábricas, das matérias-primas, das máquinas, dos equipamentos. De outro, os operários urbanos, trabalhadores assalariados das indústrias. Para desenvolver suas empresas, os industriais ingleses queriam liberdade econômica, ampliação dos mercados consumidores e mão de obra barata para trabalhar nas fábricas. Que estranho isso, né? Parece que eu já vi essa novela. Com o objetivo de aumentar os lucros, o empresário industrial pagava aos operários salários muito baixos, enquanto explorava ao máximo sua capacidade de trabalho, ou seja, paga pouco e faz o cara render muito. Os salários eram tão reduzidos que, para sobreviver, toda a família do operário, incluindo mulheres e crianças, eram obrigados a trabalharem nas fábricas. Eu acho que não é só lá na Inglaterra, naquela Revolução Industrial, hein? Eu acho que hoje tem muita gente fazendo isso, infelizmente. Em diversas indústrias, eles trabalhavam mais de 15 horas por dia. Vale ressaltar que, na Inglaterra, por volta de 1780, um operário vivia em média 55 anos e trabalhava 125 mil horas ao longo de toda a vida. Para você ter uma ideia, atualmente nos países desenvolvidos, o operário vive cerca de 78 anos e trabalha 69 mil horas ao longo da vida. Além disso, as instalações precárias das fábricas prejudicavam e muito a saúde do trabalhador. Apesar do avanço da medicina, que nós já falamos, do iluminismo, vai lá assistir a minha aula sobre iluminismo, que é bem bacana, surgiram doenças ligadas às péssimas condições de trabalho e de moradia dos operários. Eu sugiro, inclusive, que vocês assistam um filme chamado Germinal, gente, que é muito bacana, que mostra as péssimas condições que essa gente vivia. Afinal, é fato que a Revolução Industrial consolidou o capitalismo nas sociedades em que ela se instalou. Aos poucos, a indústria passou a disputar com o comércio a condição de principal setor de acumulação de riqueza, ou seja, os donos de indústrias passam a ficarem mais ricos do que os comerciantes. E isso teve muitas consequências sociais, né, e transformações, né, que ocorreram com o desenvolvimento das indústrias. A exploração do trabalho humano gerou conflitos entre operários e empresários, não só na Inglaterra, como em outras regiões da Europa, onde se desenvolveu o sistema fabril. Houve casos de grupos de operários que invadiram fábricas e destruíram suas máquinas. Coitados, né, gente? Para eles, as máquinas é que representavam o desemprego, a miséria e os salários baixos e também a opressão. Parece que a gente está falando da Skynet, Exterminador do Futuro. Tadinho deles, né, gente? Naquela época, e daqueles que ainda hoje não perceberam que o problema da humanidade é a própria humanidade. Pelo menos num primeiro momento, principalmente aquela parte composta por homens e mulheres hipócritas, gananciosos, egoístas e mentirosos. Reflita sobre isso, gente, de verdade. Para agora e dá uma pensadinha nisso. E coloca aqui a tua indignação nos comentários. E assim a gente poder, cara, debater a formação de um mundo melhor. Porque tá bem difícil. Mas como eu disse, logo em seguida, muitos trabalhadores perceberam que a luta do movimento operário não devia ser dirigida contra as máquinas, mas contra o sistema de injustiças criado pelo capitalismo industrial. Surgiram, então, na Inglaterra, já no final do século XVIII,
organizações operárias que iniciaram a luta por melhores salários e condições de vida para o trabalhador e deram a origem aos primeiros sindicatos. Tem gente que é contra o sindicato, né? Acho que os caras não conhecem a história. Se o cara entender a história do sindicato, não é possível que o cara seja contra o sindicato. A liderança sindical pode ser ruim, mas o sindicato é fundamental para os trabalhadores, gente. Não dá para pensar em revolução industrial sem falarmos também no impulso que ela deu no processo de urbanização. O que acontece é que devido à concentração de indústrias e à grande massa de trabalhadores, gente, isso faz com que haja uma concentração urbana muito grande. Essa população urbana, ela vai aumentar rapidamente. Na Inglaterra, por exemplo, houve um verdadeiro salto populacional a partir de 1750, que pulou de 6 milhões e meio de habitantes para 16 milhões e meio de habitantes em 1801 e para 27 milhões e meio de habitantes em 1851. A Revolução Industrial contribuiu diretamente para o progresso dos meios de transporte e de comunicação, sem os quais seria impossível vender produtos industrializados no mercado. Os caras não desenvolveram o comércio, o transporte, né, as máquinas, porque eram bonzinhos. É porque daria mais e mais riqueza. Cara, o ser humano é complicado, gente. Mas a gente pode mudar isso. E então é aí que surgem algumas das invenções mais importantes nessa área. Vamos falar disso, gente. Que é o navio, a vapor, a locomotiva, o automóvel, o telégrafo e o telefone. Olha o Titanic, né? Esse navio nem Deus afunda. O Titanic é fruto da Revolução Industrial. Ele afunda, se não me engano, em 1912, gente. Agora prestem muita atenção no que eu vou dizer. Isso vale para os operários do século XVIII, XIX, XX e XXI. Isso mesmo, serve para você também que está aí me assistindo. Do que eu estou falando? Do que será que eu estou falando, gente? Do que eu estou falando? Eu estou falando de trabalho e alienação. Pois tudo que aqueles que têm o dinheiro querem é que você seja um alienado, manipulável, que odeie estudar e conhecer como as coisas funcionam. É mais ou menos, gente, tipo a metáfora do elefante. Aquela, tu sabe? Aquela, tu sabe sim. Tô enrolando porque eu esqueci. Não. Se o elefante soubesse a força que tem, ele era o dono do circo. É assim que a coisa funciona, porque se o cara não tiver consciência crítica, ele vai ser facilmente manipulado e dominado. Na relação do trabalhador com a produção, também ocorreram grandes transformações. Para aumentar a produtividade industrial, o trabalho do operário foi substituído em múltiplas operações, o que deu origem às linhas de montagem. Com isso, o operário perdia a noção de conjunto do processo produtivo, dividindo o trabalho. Também se dividia o saber do trabalhador, o que conduziu à sua especialização nas tarefas e alienação no que diz respeito ao processo produtivo global. Ou seja, o cara apenas trabalhava e fazia. Ele não tem noção da sua existência, do que ele pode transformar e lutar pela transformação de um mundo melhor. Então essa alienação é fundamental para a manipulação daqueles que têm o capital e o dinheiro. Não é à toa que a educação pública está destruída. Te liga. O aumento da produção em série colaborou para igualar e massificar o gosto dos compradores dos produtos industriais, pois começaram a ser produzidas e comercializadas grandes quantidades de um mesmo artigo. Por que você acha que a maioria das pessoas só gostam de filmes blockbusters hollywoodianos, de funk, pagode e modão sertanejo? Será que é porque jazz, blues, samba canção, samba rock e música clássica são ruins? Claro que não. É apenas pelo simples fato de que a mídia em geral prefere que você ouça apenas isso, fique alienado e massificado. Será um fantoche e fará o que eles disserem, o que eles quiserem, consumirá o que eles te colocarem na frente. E o pior de tudo, sem questionar. Pense nisso e depois me diga aqui nos comentários se eu não tenho razão. Ou vocês acham que eu nasci assim, pronto, preparado, com uma bagagem intelectual e cultural formada?
Claro que não, gente. Tudo foi um processo. E como professor, preciso te alertar que para que você seja capaz de consumir coisas bem legais e não apenas o lixo fácil que esfregam na sua cara todos os dias, você também precisa ser alguém que vá questionar a realidade e o que te entregam. Agora, se você acha que a Revolução Industrial ficou restrita à Inglaterra no século XVIII, você está bem enganado. Pois, considerando os países envolvidos e as questões técnicas, a Revolução Industrial pode ser dividida em pelo menos 3 momentos importantes. Num primeiro momento, entre 1760 e 1860, ficou limitada basicamente à Inglaterra, onde o maior destaque foi o desenvolvimento da indústria de tecidos de algodão com a utilização do tear mecânico. Além disso, o aperfeiçoamento das máquinas a vapor teve extrema importância para o progresso das fábricas. Na segunda etapa, entre 1860 e 1900, espalhou-se por algumas regiões da Europa Ocidental e Oriental, atingindo países como Bélgica, França, Alemanha, Itália e Rússia, alcançando também outros continentes, ganhando espaço nos Estados Unidos e no Japão. Nessa etapa, as principais inovações técnicas foram a utilização do aço que superou o ferro, o aproveitamento da energia elétrica e dos combustíveis petrolíferos, a invenção do motor a explosão, da locomotiva e do barco a vapor, e o desenvolvimento de produtos químicos. O que para a guerra não foi nada legal, né? Vide a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que, primeira vez que usaram química, as ganham. Que horror. Além disso, foram inventados meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone, o rádio e o cinema. O processo tecnológico foi de tal modo significativo que este momento costuma ser caracterizado como a Segunda Revolução Industrial. Agora acho que você entendeu. Por que Segunda Revolução Industrial? Te liga. Fica a dica. Bom, mas se teve a segunda, precisamos falar da terceira etapa, não é verdade? Vamos para a terceira etapa. A partir de meados do século XX, grandes avanços tecnológicos vêm repercutindo intensamente na produção econômica e no trabalho no mundo como um todo. Alguns historiadores e analistas contemporâneos denominaram essas transformações de terceira revolução industrial, que se traduz no impacto das novas tecnologias. Que tecnologias serão essas, gente? Que vocês adoram, O microcomputador, a microeletrônica, a robótica, a engenharia genética, a telemática. Gente, enfim, tudo isso que vocês curtem hoje, que vivem na internet, tudo isso está relacionado à terceira revolução industrial, que consiste no uso combinado dos computadores, dos meios de telecomunicações, né? Tá aí, na mão de vocês, na palma da mão, né? E que vocês não vivem sem de jeito nenhum. A televisão chegou até a cair em desuso. Bom, um dos aspectos dessa terceira revolução industrial é o aumento da produtividade com a utilização de um número cada vez menor de trabalhadores. O que na prática, vamos combinar, gente, não significa menos trabalhador, mais salário. Essa equação não bate, infelizmente. Porque o resultado dessa equação é um aumento generalizado de desemprego em todo o mundo. A flexibilização das leis trabalhistas, olha o que fizeram no Brasil recentemente. Elegeram um cara aí, né, gente, que só dá bola na trave dos trabalhadores. Destruíram, né, gente, o pouco conquistado pelos trabalhadores ao longo da história. E o que também chamamos de processo de uberização, né? O cara trabalhando por si acha que ele é um empreendedor, né, gente? Pelo contrário, ele está sendo mais e mais explorado. Porém, o rápido processo de industrialização logo repercutiu em vários aspectos da vida social. De um lado, a burguesia industrial, que pensava em enriquecer e lucrar cada vez mais. Homens e mulheres desfilavam a última moda e desfrutavam do que tinha de melhor
para se consumir no mundo, desde as artes, a gastronomia, cultura e tecnologias. Mas, em compensação, de outro lado, só aumentava o número de operários com salários miserabilizados, cada vez mais empobrecidos, que, por meio das suas organizações, reivindicavam condições dignas de remuneração e trabalho. Agora me fez lembrar eu, né, na luta lá na Praça da Alfândega, luta lá com o CEPER, sindicatos professores, que a gente tem como instrumento de luta e erra, acerta, mas se não lutar, os caras vão atropelar a gente. Então, gente, o debate ele é decorrente desse conflito de interesses, ele contribui para a elaboração de várias teorias sociais. Algumas justificavam os rumos da nova sociedade industrial capitalista. Outras, identificadas com os interesses dos operários, denunciavam a exploração do trabalho e pregavam uma sociedade mais livre e justa. Entre as teorias que justificavam a sociedade industrial capitalista, destacou-se o liberalismo econômico, cujos principais representantes foram Adam Smith, Thomas Malthus e Davi Ricardo. Tenho certeza que muitos discursos que você ouve por aí têm base nesses pensadores. Malthus escreveu o Ensaio sobre os Princípios da População em 1798, no qual expôs a tese de que a miséria dos trabalhadores era consequência de uma lei da natureza e não culpa da burguesia. A natureza agora paga salário. É brabo. Ô, Júlio, é brabo, né? Para ele, a população crescia num ritmo bem mais rápido do que os meios de subsistência. Para evitar esse descompasso, seria necessário restringir a procriação humana. Vocês não ouviram, por acaso, alguns políticos falar sobre a questão de castração, questão de ligamento de trompa, de que pobre não pode ter filho? É brabo, né? Seguimos a nossa aula. Então, gente, parece com o discurso de alguém que você conhece? Me conta aqui nos comentários, vai. Eu acho que você conhece gente que tem esse discursinho, né? Já Davi Ricardo, em sua obra Princípios da Economia Política, afirmou que o trabalho deveria ser encarado como uma mercadoria qualquer, sujeito à lei da oferta e da procura. Que o cara não deixa de ter razão, né? Porque os caras se aproveitam, um monte de gente desempregada, os caras vão lá e pagam o salário baixo. Se tu não quiser, tem 200 que querem teu lugar. Pois, se houver muita oferta de trabalho, o preço dessa mercadoria diminui, resultando nos baixos salários. Para ele, não caberia ao Estado ou aos sindicatos exigir aumentos de salário contrários a essa lei. Óbvio, né? O sindicato não tem nada aqui pra rua, é bando de baderneiro. Sarcasmo isso, tu não entendeu. Né? Tu é cego! Assim, as leis de mercado justificavam os salários de fome e a exploração dos trabalhadores. Para Adam Smith, a riqueza de um país reside na habilidade de produzir bens. Para isso, deverá ter cidadãos capacitados e um Estado que não seja interventor, defendendo a liberdade contratual entre patrões e empregados, a propriedade privada e que o Estado não interferisse na economia. Ou seja, a relação de patrão e empregado, vamos negociar salário? Ó, eu tenho esse, quer, não quer? Então tchau, vai, vaza. Hipocrisia, né, gente? Isso tudo não te lembra nada mesmo? Vamos conhecer um pouco, então, agora sobre as teorias socialistas, as quais criticavam a exploração dos trabalhadores e as injustiças da sociedade industrial. Bando de comunista! Vermelhinho! Safado! Comuna! Esquerdalha! Petralha! Canalha! Que triste. Ah, meu Deus. Essa teoria reunia correntes político-ideológicas que se opunham, de modo geral, ao liberalismo burguês e ao capitalismo. Saint-Simon, Pierre Proudhon e Robert Owen, entre outros, são os criadores das primeiras correntes socialistas modernas. Saint-Simon criticou o liberalismo econômico e a desumana exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, aqueles que também chamamos de proprietários dos meios de produção. Também defendia a extinção das diferenças de classe e a construção de uma sociedade em que cada um ganhasse de acordo com o real valor do seu trabalho.
Sim, porque tu acha que tu ganha exatamente o que tu merece? Não. Pensa e reflete sobre isso. Tu vale muito mais do que te pagam. Já Pierre Proudhon afirmava que a propriedade privada era um roubo, pois era mantida pela exploração do trabalho alheio. Pregava a igualdade e a liberdade para todos os indivíduos, que viveriam numa sociedade harmônica sem a força do Estado. Tipo anarquista. Enquanto Robert Owen acreditava na organização da sociedade em comunidades cooperativas, as chamadas trade unions, compostas de operários, em que cada um receberia de acordo com as suas horas de trabalho. Vamos falar agora dos principais inimigos públicos do momento atual, The Public Enemy. Pelo menos para alguns. Os pensadores Karl Marx e Friedrich Engels, que desenvolveram a corrente socialista, também conhecida como marxismo. Entre suas principais obras estão Contribuição à Crítica da Economia Política, de 1859, e o famoso Manifesto Comunista, de 1848, e o Capital, de 1867. Esta última obra, escrita apenas por Marx. Do marxismo, destacamos conceitos como dialética, modo de produção e luta de classes, que influenciaram muitos estudos das sociedades no século XIX e XX. Ah, e também 21 também, claro, 21 também, óbvio, 21 também. Vamos pensar um pouquinho nos conceitos sobre dialética, em que a natureza e a sociedade passam por um processo de permanentes transformações. Esse processo ele é dialético, isto é, move-se pela luta de forças contrárias, o positivo e o negativo, a vida e a morte, o explorado e o explorador, o amor e o ódio. Esse confronto promove mudanças quantitativas e qualitativas na nossa realidade, que fica em constante transformação. Já modo de produção quer dizer que toda sociedade possui uma base material chamada de estrutura representada pelas forças de produção econômica, que são os instrumentos e pessoas nela envolvidos, e pelas relações sociais de produção, que também são de dominação, de solidariedade, entre outros fatores também, que senão vai ficar muito longo. Mas tu pode procurar e pesquisar, que é bem interessante conhecer esse conceito. Quem sabe a gente faz um mais adiante para o canal. Então, nesse modo de produção, condiciona de maneira geral a vida social, política e intelectual. Assim, para Marx, não é a consciência dos homens que determina sua existência, mas, ao contrário, é a existência que determina a sua consciência. Ou seja, se tu é rico, tu pensa como rico. Se tu é pobre, tu pensa como pobre. Se tu é professor, pensa como pobre também. Claro que pensa como pobre. Essa é forte. Pensa nisso, mas pensa mesmo. Luta de classes. Em termos sociais, é o motor da história humana. Ou seja, o motor da nossa história, o que move a história, é a luta de classes, que só terminaria, segundo Marx, com a construção da sociedade comunista perfeita, pois nela desapareceriam a exploração de classes e as injustiças sociais. Em relação às teorias socialistas, ainda temos o socialismo cristão, que contava com uma série de pensadores cristãos, como Robert Lemans. Não é o Lemans, aquele dono de um monte de escola aí, que faz um monte de coisa aí, né, gente? Bom, vou ficar quieto que eu não tenho dinheiro para pagar processo. Também tinha Adolf Wagner e J.D. Maurice, entre outros, os quais lançaram apelos aos capitalistas para que amenizassem a exploração das classes trabalhadoras, numa percepção que, sob a minha ótica, é romântica. Diz pro empresário explorar menos ali os caras, coitado, o cara é cristão, né? E, aliás, vamos combinar uma coisa, né, gente? Vamos combinar bem combinadinho. Jesus Cristo, o cristianismo, tem muito de comunismo, né, gente? Jesus sempre falou em dividir o pão, Jesus nunca falou em explorar o próximo, Jesus nunca falou que nós devemos tirar o máximo de riqueza
e ficar só para nós, pelo contrário. Mas isso ninguém quer falar, nem as igrejas, porque isso vai contra o que aqueles que têm muito fazem com aqueles que pouco ou nada têm. Bom, vamos finalizar então o socialismo cristão, que na verdade é uma tentativa de aplicar os ensinamentos evangélicos de amor e de respeito pelo próximo aos problemas sociais gerados pela própria industrialização. Para vocês terem uma ideia, em 1891 o Papa Leão XIII promulgou a encíclica Rerum Novarum, em que expunha o pensamento social católico, que ele reconhecia o direito à propriedade privada e rejeitava a teoria marxista, apesar de condenar a exploração desumana do trabalho. Tipo aquela, façam a reforma agrária, mas não nas terras da igreja. Então o Papa Leão XIII propunha que os empregadores reconhecessem as reivindicações básicas dos operários, tais como limitação das horas de trabalho, descanso semanal, estabelecimento de salários dignos, entre outras coisas. Essa encíclica recomendava também a intervenção do Estado para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, que eram horrorosas, né? Tanto no setor de habitação como saúde, a vida dos caras era muito desgraçada. Então, dessa maneira, passaram-se mais de um quarto de século e a economia, assim como a sociedade, mudaram em muitos aspectos, mas a exploração e a precarização do trabalho seguem cada vez mais vorazes. E finalizo com a pergunta: o que podemos fazer para transformar o mundo num lugar melhor? Pense nisso. Coloque aqui nos comentários. Um fraternal abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Valeu.